jornal à esquerda, de 9 de abril de 1928, Doca Chofé, outro sicário do chefe de Missão Velha, revelava o que o próprio jornal intitulou na manchete como a gênese do roubo do Apodi. À época, com 24 anos, Doca Chofé cumpria a pena de 7 anos em Fortaleza pelo assassinato de José Ferreira, em Missão Velha, profundo conhecedor dos crimes que se haviam cometido naquela vila, sob as vistas complacentes ou pelas mãos dos situacionismo local. Doca detalhou ao jornal de Júlio Ibiapina casos do banditismo local. Afirmou que conhecia todos os protetores de cangaceiros do Cariri e que os malfeitores de maior evidência eram os arrudas, chefes de Missão Velha, notadamente Isaías Arruda. Doca afirmou que Isaías sempre viveu em luta com a polícia e que nelas se envolviam sempre os seus irmãos Júnior, Lino e Antônio, assim como os primos José Arruda e José Cardoso, residente este último no município de Aurora. Disse que em 1922, em Aurora, Isaías atirou várias vezes nos destacamentos locais, resultando a morte de pessoas inofensivas. Completou sobre a trajetória de Isaías que depois da vitória de seu bandoleirismo à frente de Grande Reforço, ele, juntamente a Henrique Bezerra, Bernardino dos Santos, Antônio Brasileiro, Liberato Cruz e outros, depredaram, surraram e deportaram vários homens de bem, como o coronel Francisco Antônio, José Xavier, Zeca Camelo e Guilherme Ferreira dos Santos, entre outros. Afirmou ainda que no dia 30 de abril de 1928, às 17 horas, transportara em seu caminhão o Dr. Reinaldo de Souza e sua família para a estação de Missão Velha, onde pernoitaram garantidos pelo pessoal da mesma estação. E esse transporte devia ser feito para o Crato. Mas momentos antes de partir, o Dr. Reinaldo fora avisado de uma emboscada no caminho que ligava a vila de Missão Velha ao seu destino. Emboscada organizada por José Arruda, João Serra, Paulo e Raimundo Gomes dos Santos, do grupo de Isaías. Falou em seguida, afirmando mais crimes. Quando os revoltosos da coluna Prestes estiveram no Nordeste, Isaías reorganizou, ampliando o seu pavoroso grupo, andando em várias localidades, matando e roubando, chegando à Missão Velha com 100 e tantos animais pegados nos campos e vendidos por ele e seus apaniguados, que este despotismo estendia até Aurora e outros lugares do sul cearense. Afirmou serem Lampião e Macilon Leite camaradas de Isaías Arrudas, de quem recebia dinheiro grosso em troca de armas e munições, e que muitas vezes via hospedado em casa de Isaías o famoso Macilon. Dessa camaradagem veio o roubo de Apodi, tristemente célebre, que nesse roubo tomaram parte os seguintes cabras de Isaías: João Pedro, João Badu, José Gonçalves de Figueiredo, Hermenegildo de Tal, cangaceiro lavrense que ficou preso em Apodi, Agripino Antônio Pineu, Pela Onça Rouxinó, na época, cangaceiro de José Cardoso em Aurora, João Pineu, Manuel Pinheiro, Cristóvão, João Ferrugem, José Arruda e outros, chefiados por José Cardoso, primo de Isaías. No jornal à esquerda, Fortaleza, 20 de abril de 1928, corroborou mais o declarante sobre a fama nefasta de Isaías Arruda. Afirmou que há meses, alguns cangaceiros vinham se ausentando dos Arrudas, temendo serem assassinados
como foram os seus companheiros Chumbinho e Massarico, amando de Isaías, porque aqueles haviam descoberto os crimes do chefe. Disse que muitas vezes, junto àqueles capangas, deles ouvia repetidas afirmativas de que Isaías recebera do roubo de Apodi mais de 30 contos. Contas sobre o capanga João Pedro, que foi dado a Isaías para guardar, não tendo devolvido, foi ameaçado de morte, fugindo para o Rio Branco, em Pernambuco. Doca afirmou ter vivido no meio dos arrudas, como pessoa deles, para não morrer, e sem poder se ausentar com sua família, se fazia da confiança deles. Confessou que certo dia Isaías deu-lhe ordem para surrar Virgínio Correia Lima, delegado de polícia em exercício na cidade de Missão Velha, à época da entrevista. Disse que prometeu cumprir a ordem auxiliado por outros, mas como Virgílio era seu conterrâneo, de Lavras, e amigo, denunciou-lhe o plano e ele fugira ileso. Prosseguindo, disse que para não morrer de uma agressão, matou José Ferreira, autor de muitos atentados contra os policiais Pedro Celestino, Sebastião Pereira e José de Lima, ex-sargento, e que por causa dessa morte foi preso e escapou da pontaria do revólver de Isaías, porque no momento da prisão, sua mulher e irmãos não permitiram seu fuzilamento, recebendo, entretanto, um bárbaro espancamento que o prostrou por terra, sem sentidos. Deste modo, como morto, amarrado, afirmou ter sido lançado na prisão, escapando milagrosamente pela caridade do tenente Raimundo Domingos, que lhe cortou as cordas. 3 dias após essa publicação em A Esquerda, 23 de abril de 1928, vê-se outra nota no mesmo jornal, ao qual faz referência a ida à redação do jornal em Fortaleza, de Joaquim Landim, homem de confiança e sócio de Isaías Arruda em negócios. De forma pejorativa, é assim que o noticioso se refere aos objetivos do amigo do déspota de Missão Velha. E conta sobre nova nota à imprensa, onde se tenta desmentir o que disse o cangaceiro Doca Chofé. Assim, afirma o jornal: Joaquim Landim, de Missão Velha, é o bicho careta menos aproximado de gente que Isaías conserva nos seus feudos. Quinca Landinga, alcunhado porque atende o caixeiro do chefe de Missão Velha, esteve agora na capital, a serviço do patrão, que, ao que nos informa a pessoa fidedigna, pretende hipotecar todos os seus bens, precavendo-se contra os efeitos do fisco no governo próximo. Quinca, desde que foi informado na palestra de Doca, ex-capanga de seu chefe, tratou ele, costando-se às intervenções amigáveis, evitar ver, mais uma vez, os podres do patrão no olho da rua. Assim, quinta-feira passada, quando estava no prelo a primeira parte das acusações de Doca, apareceu no jornal À Esquerda, acompanhado de ilustre advogado, o Quinca Landim. Discutiu-se com calor a respeito da idoneidade de Doca para falar à imprensa. Por fim, pediu-se para que a nota não saísse e que viria, no dizer textual de Landim, prejudicar o crédito comercial de Isaías. E entre 1000 considerações, avançou-se que Doca era um tipo indesejável, mentiroso, criminoso e etc. Não conseguindo seu objetivo, o enviado de Isaías Arruda precisava de outra saída. E a saída foi a carta que arranjou para Doca subscrever,
e que, na opinião dos nossos confrades do brilhante matutino, se forjicou à custa de dinheiro ou ameaça. Nas linhas propositalmente desconchavadas do sentenciado, percebe-se a mentira arranjada. Destarte, vê o público que enorme valor tem a carta de Doca. Em tudo isto, porém, o mais gracioso é que Quinca Landim, que com tanta insistência solicitou que engolíssemos a primeira edição maldita, apregoou 1000 vezes o mal que a palestra de Doca ia causar aos negócios de Isaías. Se tudo aquilo é mentira, Quinca, como poderiam estragar-se por sua causa os planos comerciais de seu patrão? Em 1931, na cadeia pública de Fortaleza, soube-se a notícia de que Doca Chofé protagonizara cenas de violência. Conforme o Diário Carioca do Rio de Janeiro, de 22 de novembro de 1931, no dia 18 de novembro, houve motim gerado por outro cangaceiro de Isaías Arruda, que também era de Tento. Era Sereno, o Nicolau Pereira da Silva, que foi tomar as dores do amigo Doca, em virtude de desentendimento que esse tivera com Luiz Sobral, outro indivíduo preso por assassinato. O fato deu-se porque Sobral, que tinha uma espécie de venda de cigarro e fumo, fez cobrança a uma mulher que se relacionava com Doca na cadeia, chamada Maria José, que cumprira 7 anos por assassinato, mas já era livre, e ainda visitava Doca. Da cobrança, a disputa entre os detentos, acentuada depois que Sereno veio intervir, gerando cenas fortes de selvageria, ao ponto de implicar a ida do interventor Carneiro de Mendonça com a força pública para controlar a situação e apaziguar os ânimos. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.